Louvado seja Deus, adorado é o nome do Senhor Jesus. Enquanto eu lia aqui a palavra, o Senhor ministrava este louvor ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar grandemente contigo, pois a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Preste atenção na letra deste louvor e os céus, ele vai falar grandemente ao teu coração. Glória a Jesus. O Espírito Santo disse, louvado seja Deus, para que louvasse ele, que ia falar grandemente ao teu coração. E assim eu creio, espero em Deus, que os céus, ele fale tremendamente contigo e que você seja grandemente abençoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo e entende minha dor. Senhor, acho que não vou suportar, está difícil caminhar e de seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me assolam, os inimigos caçoam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como um barco à deriva, no meio de um grande mar. Ouça isso. Fala comigo, tu és o meu alento. Fala comigo, quebra esse silêncio. Filho, hoje eu desci só pra você e decidi te responder e acalmar o teu coração. Não tem mais, eu não perdi o controle. Eu quem permito a tua noite e estou na situação. Fui eu quem permitiu que acontecesse e o que tu tinha tu perdestes. Te coloquei na provação. Fui eu quem permitiu que a enfermidade tua família assolasse, pois tu estás em minhas mãos, mas serei eu quem vai chegar de surpresa. Serei eu quem vai entrar na peleja. Serei eu que o quadro vai mudar. Serei eu que o que está fora de repente vai pôr no lugar. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza e faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. É tu cantando e adorando e Deus trabalhando. É tu cantando e adorando, Deus vai te dando em dobro. É tu cantando e adorando, Deus vai recebendo. Vai cantando e adorando e a guerra vencendo. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Cante dentro da fornalha, pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar recebo o teu louvor. Cante no meio do vale ou no meio da tempestade. Cante dentro da fornalha, pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar recebo o teu louvor. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta,
te acalma. Me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. Tu vai cantando e adorando, eu vou te dando em dobro. Tu vai cantando e adorando, Deus vai recebendo. Vá cantando e adorando e a guerra vencendo. É tu cantando e adorando, Deus vai trabalhando. Vá cantando e adorando, Deus vai dando em dobro. Vá cantando e adorando, Deus vai recebendo. Vá cantando e adorando e a guerra vencendo. Tenha certeza que quando você canta, quando você louva, quando você espera no Senhor Jesus, Deus ele faz muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu quero louvar a Deus por esta palavra. Você que não conhecia esse louvor, louvado seja Deus, é um louvor onde a pessoa ali que foi ministrada pelo Espírito Santo, ela começa a conversar com o Espírito, ela começa a falar acerca das suas causas. E a Bíblia vem dizer que o Espírito, a música, vem relatar que o Espírito de Deus, ele conversa com o Espírito da pessoa ali. E naquele momento, Deus ele responde que ele veio responder, né? E acalmar o coração. E Deus vem dizer, não temas, porque eu não perdi o controle, sou eu quem permito a tua noite. E eu estou na situação. Deus ele veio dizer que você não está sozinho no cenário. Deus ele veio dizer que você não está sozinho nesse contexto. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aqui eu quero trazer para você o seu entendimento, desde o início ali da criação. A Bíblia vem dizer que Deus ele criou o homem, mas Deus não deixou o homem sozinho ali. Louvado seja Deus no deserto o tempo todo. A Bíblia vem dizer que Deus ele vinha todo fim de tarde conversar com Adão, conversar com Eva. Nós vamos ver que no momento ali onde Deus permite vir aquela chuva com dilúvio, e Deus ali orienta Noé para que construísse a sua arca, para que então a linhagem, a aliança que Deus tinha feito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com o homem, não fosse exterminada. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que mesmo Noé estando naquela arca, Noé não estava sozinho. A presença do Senhor Jesus estava com ele a todo tempo. E nós vamos ver isso ao longo da leitura, onde a palavra vem dizer, louvado seja Deus, que Noé, ele perguntava se ele já podia sair. O Espírito Santo de Deus dizia que ainda não estava no tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que cai por terra toda interferência maligna. Louvado seja Deus, seja pisado, seja quebrado, queimado, pois a Bíblia nos diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar em cabeças de serpentes e escorpiões, e dano nenhum nos causaria. Tinha aqui uma mosca querendo tentar atrapalhar, mas ela já foi. Louvado seja Deus, grandioso é o Senhor Jesus, tirada de cena, e assim também será. Deus ele vai tirar de cena tudo aquilo que vem para tentar atrapalhar o meu crescimento, o teu crescimento, a sua comunhão e a minha comunhão. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia entre o livro de Malaquias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o livro de Mateus. Livro de Malaquias e o livro de Mateus. E o Espírito Santo, ele vai falar grandemente ao teu coração. Por isso siga declarando, fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve. E é sempre motivo de muita alegria poder compartilhar uma palavra do céu com o seu coração. Muitas das vezes eu não deixo aqui o nome das pessoas, louvado seja Deus, que sempre acompanha, que está sempre aí presente, porque eu não teria como falar o nome de todos. Então, para não pecar, esquecer de alguém, eu acabo saudando a todos de uma forma geral. Sinta-se abraçado em Cristo Jesus, o abraço do reino dos céus. Louvado seja Deus, o abraço que consola, o abraço que fortalece. Neste momento, quero agradecer a Deus pela sua vida aí do outro lado. E quero declarar que os céus, ele tem, aleluia, estado no controle. E ele não perde o controle. Ele está no cenário da sua vida, assim como está no cenário da minha vida. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação. Primeiro eu tinha lido lá uma passagem no livro de Juízes, mas quando eu comecei a louvar aqui, o Espírito Santo ele me trouxe uma palavra que ele tinha falado comigo esses dias.
E em obediência eu vou vir aqui para esse contexto. Está lá entre o livro de Malaquias e Mateus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E o Espírito Santo ele vai ministrar grandemente no nosso coração. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, se você abrir aí a sua Bíblia ela vai ter uma página em branco. Sim, eu gostaria que você abrisse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para então de fato você ter também essa percepção. Essa página em branco ela não está aí apenas por estar, mas tem todo um contexto histórico. Tem todo um estudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para que essa página estivesse em branco. Eu gostaria de mostrar para você aqui na minha Bíblia. Eu não sei como está aí na sua, mas eu tenho certeza que você vai abrir e você vai poder conferir. Aqui está o livro de Louvado seja Deus. Eu vou voltar, perdão. Livro de Malaquias. Nós vamos passar a página e vem para o Novo Testamento. Nessa página do Novo Testamento, nas Bíblias, você vai ver que esta página ela está em branco. Eu gostaria que você abrisse. Se você nunca teve essa percepção, hoje você vai entender o porquê que essa página está em branco. E aqui nós começamos o Novo Testamento, ou seja, entre o Novo Testamento e o Velho Testamento tem uma página em branco que eu gostaria que você, daí de onde você está, abrisse a sua Bíblia e pudesse comprovar, para que então o Espírito Santo ele comece falando comigo e contigo. Siga declarando como de costume. Fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve. E é Deus quem vai falar contigo. Nos diz a palavra que Deus ele sempre quis ter uma aliança com o homem. Deus ele criou o homem para viver juntinho com ele. Mas como todos nós sabemos, desde o início da criação teve a queda através do pecado. E então Deus ali foi levantando pessoas que ele usava como libertador, como pessoas para trazer o povo para o caminho do Senhor. E nós vamos ver que aqui no livro de Jeremias, nós vamos ver Ezequiel, nós vamos ver Isaías, nós vamos ver Joel, nós vamos ver Malaquias, nós vamos ver os que são chamados de profetas menores, Miqueias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Obadias, e então entra-se no Novo Testamento. Mas os historiadores, as pessoas que viveram naquela época, louvado seja Deus, vem relatar que houve-se um tempo que Deus ele ficou em silêncio. Como assim? Deus ele passou cerca, aproximadamente, segundo os historiadores, 400 anos sem manifestar o seu falar, o seu poder, louvado seja Deus, a sua glória para a nação israelita. E isso, louvado seja Deus, porque nós vamos ver lá no livro de Juízes, que começou a desobediência, onde depois que Moisés e Josué ali cumpriu o seu chamado, as pessoas sempre se voltavam para fazer aquilo que Deus reprovava e Deus levantava um libertador, e assim foi sucedendo cada vez mais essa situação da desobediência. Aí a palavra nos diz que houve-se um tempo que Deus ele ficou em silêncio, foi cerca aproximadamente de 400 anos. Foi quando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, então Deus ele faz com que o povo comece a clamar de novo, porque todas as vezes que alguém clama, todas as vezes que alguém se arrepende verdadeiramente, Deus ele vem com libertação, Deus ele vem com salvação e ajuda. E então nós vamos ver surgir aí o tempo do Novo Testamento, que é o tempo da promessa genuína de trazer Jesus, de trazer ali aquele que viria salvar, como foi prescrito pelo profeta messiânico Isaías. E a Bíblia vem dizer que Isaías, lá no capítulo de número 7, ele vem falar acerca do Emanuel, aquele que virá, aquele que nasceria por intermédio de uma virgem. E essa promessa se cumpre depois de 400 anos. Mas houve-se um tempo, louvado seja Deus, em que o Senhor ficou em silêncio.
E eu imagino o quanto a terra clamava nesse período, o quanto as coisas eram difíceis, o quanto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as pessoas que viviam naquela época e ouviam falar acerca dos milagres, acerca das coisas que tinham acontecido no Egito, acerca da vitória na vida de Davi, louvado seja Deus na vida de Neemias, na vida de Esté, todas as histórias que compõem a Bíblia. Houve-se um período aí de 400 anos, onde Deus ele ficou em silêncio. E quando, louvado seja Deus, o Espírito Santo me trouxe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a lembrança, esse fato que aconteceu aqui entre o Novo e o Velho Testamento. Houve um tempo onde Deus ficou em silêncio. Deus falou comigo que há um tempo na nossa vida que Ele fica em silêncio. Mas não é aquele silêncio como aqui nesse tempo. O silêncio onde Deus ficou verdadeiramente calado, onde não se viu ali, louvado seja Deus, uma manifestação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cerca de 400 anos, onde Deus ficou calado com a nação. Mas é um silêncio que muitas das vezes é algo que você quer saber uma resposta, é algo que você quer saber a respeito de uma situação, de uma causa, e Deus ele permanece em silêncio. E Deus ele veio dizer para mim e para você que apesar de muitas das vezes ele está em silêncio a respeito daquilo que eu e você queremos saber, porque Deus ele não fica em silêncio comigo e contigo no que diz respeito à paternidade, mas ele fica em silêncio às vezes em questões e em situações que nós colocamos diante dele. Ou seja, tem causas que nós vamos na presença do Senhor, que Deus ele vai nos responder de imediato. Mas tem coisas que Deus ele não vai responder naquele exato momento. Vai passar-se um tempo, então existe o silêncio de Deus. E durante esse silêncio, isso não quer dizer que Deus ele não está te ouvindo. Isso não quer dizer que Deus ele não está se preocupando. Isso não quer dizer que Deus ele não está se importando. Isso quer dizer que existe um tempo para a ação e existe um porquê desse tempo. Deus ele tinha falado todo aquele tempo, Deus ele tinha usado profetas, Deus ele tinha usado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pessoas para falar acerca da vinda de Jesus, e houve-se o tempo do silêncio. O tempo, louvado seja Deus, onde Deus ficou em silêncio com aquele povo. E muitas das vezes na minha vida e na sua, aleluia, às vezes não é diferente. No que se diz respeito em uma situação, em um cenário, em uma coisa, sabe aquilo que você tanto espera uma resposta. E naquele momento, a resposta, ela não vem. E Deus está dizendo que assim como houve o tempo onde Deus quebrou o silêncio, há também o tempo que Ele quebra também o silêncio na minha e na sua vida, para dar aquela resposta que tanto você tem colocado diante na presença do Senhor Jesus. Deus, Ele não ficou na minha vida e na sua, naquele silêncio completo, como diz a Bíblia aqui, que foi naquele tempo entre os 400 anos. Mas é um silêncio, volto a explicar novamente, em uma determinada situação. Deus, Ele fala contigo, Deus, Ele te fortalece, Deus, Ele te renova, Deus, Ele te faz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, afirmações, mas em alguns casos, em algumas situações, Deus, Ele fica em silêncio. E nós vamos ver aqui na Bíblia, essa página em branco, justamente para que nós venhamos a entender que existe o tempo do silêncio, mas existe o tempo também onde Deus começa a falar. E nós vamos ver aqui a partir do livro de Mateus que esse silêncio de Deus é quebrado e Deus então envia uma resposta. E a resposta de Deus é sobrenatural, é maravilhosamente perfeita. É a vinda de Jesus. E muitas das vezes eu e você estamos contemplando o silêncio e nós não entendemos o que Deus está preparando, o que Deus está programando, aquilo que está reservado para mim e para você. Aquele silêncio durou cerca de 400 anos, mas depois daquele silêncio, a resposta que o povo teve foi a vinda do Nazareno, foi a vinda do Messias prometido, foi a vinda daquele que iria salvar a humanidade, a vinda daquele que no nome dele todas as coisas seriam possíveis. E o que Deus vem dizer para você é que apesar de todo o silêncio, apesar de você muitas das vezes colocar e pedir uma resposta em determinadas causas e você achar que está tudo parado, Deus está trabalhando para que chegue o tempo, louvado seja Deus, onde esse silêncio vai ser quebrado e a resposta será de forma maravilhosa.
Houve-se o tempo do silêncio de Deus na vida de um homem de Deus, onde a Bíblia vem dizer que ele foi vendido pelos irmãos, foi parar na casa de um homem por nome de Potifar. Depois ele foi acusado pela sua mulher de ser, aleluia, molestada. E então José vai parar na prisão. Quando chega na prisão, a Bíblia vem dizer que José, então, ele começa, louvado seja Deus, a administrar aquele local. E dois presos têm 2 sonhos. E José interpreta aqueles 2 sonhos. E a Bíblia relata que então José, ele faz um pedido. E ele diz assim: lembra-te de mim quando chegares lá no palácio. Fala para o faraó, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia nos diz que houve um silêncio durante 2 anos. Deus não permitiu aquele homem lembrar de José naquele momento, porque Deus tinha algo reservado no momento futuro. E muitas das vezes o silêncio de Deus na minha e na sua vida não é simplesmente o fato de estar calado, mas é o fato do tempo, é o fato, louvado seja Deus, do Kairos de Deus. Sim, o meu tempo e o seu é o Cronos, mas o de Deus é o Kairos. E o tempo de Deus é perfeito, o tempo de Deus é sobrenatural, o tempo de Deus é infalível. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que cerca de 400 anos o povo ficou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem ouvir, sem saber o que Deus queria. Por quê? Porque também tinha se afastado. E a Bíblia vem dizer que então Deus, ele usa ali os profetas, Deus, ele fala acerca da sua palavra, para que o povo se achegasse e ouve o tempo do silêncio de Deus. E Deus, ele me faz lembrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de algo que vai trazer uma relação para que nós venhamos a entender. Quando nós estamos em um tempo de aprendizado, seja na escola, em um curso, ou numa faculdade, numa banca, louvado seja Deus pelo nome dessas pessoas que têm esse dom de ensinar, que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. E o professor, ele ensina, mas chega o momento da prova. E no momento da prova, o professor, ele fica em silêncio. Ele não fala. Por quê? Porque ele já ensinou. Então, Deus, ele já tinha ensinado acerca da sua palavra, de louvado seja Deus, de Gênesis até o livro de Malaquias. Então, houve o tempo que Deus, ele se calou. Cerca de 400 anos. Eu não sei há quanto tempo você tem colocado algo diante do Senhor Jesus e a sensação que você tem é que Deus está em silêncio, é que Deus está calado, é que nada está acontecendo. E Deus vem falar para você, louvado seja Deus, que ele tem preparado o melhor. Aqueles 400 anos, louvado seja Deus, após ter se passado, veio-se o Novo Testamento. Muitas pessoas não sabem que entre, louvado seja Deus, um período e outro, houve-se esse tempo, né, da vinda de Jesus. Houve-se ali um tempo em que Jesus, louvado seja Deus, ele ficou, de fato, ali calado. E na minha vida e na sua não é diferente. Tem momentos que o mestre, por isso que ele é chamado de mestre, né? Porque ele ensinava, porque ele é o dono do ensino. E ele se cala para olhar para mim, para você e ver o que nós de fato temos aprendido. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que existia ali vários ensinamentos acerca de vários profetas, de vários relatos que tinham acontecido. E aquele povo precisava pegar tudo aquilo e crer e acreditar que o Messias viria. Era algo prometido, mas houve-se um silêncio. O que Deus está querendo dizer para você é que, independente do silêncio que ele possa fazer, em determinadas situações, em determinadas respostas que você tem colocado diante do altar do Senhor, isso não quer dizer que ele não vá fazer o melhor. Deus, ele é tão maravilhoso que mesmo depois de todo esse silêncio, nós vamos ver aí, né, a trajetória de Jesus, nós vamos ver um Novo Testamento, nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o tempo ali, né, de Deus ele falar. E o que Deus vem dizer é que também vai chegar o tempo dele falar acerca daquilo que você tem colocado no coração, dele falar acerca daquilo que você tem colocado diante do altar dele.
Perdão, só um momentinho. O celular despertou, viu? E então, Deus ele fala. E Deus ele fala de uma forma sobrenatural. Deus ele fala trazendo o mestre. E nós vamos ver que no tempo certo, aquele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, copeiro, também fala a respeito de José. Ele chega lá e no momento certo, o silêncio é quebrado. No momento certo ele se lembra, louvado seja Deus. Nós vamos ver também lá no livro, se não me engano, 2 Samuel, vou abrir aqui rapidinho. Capítulo de número 9, vem falar a respeito também de alguém, louvado seja Deus, que viu o silêncio de Deus. E eu gostaria de compartilhar contigo essa passagem que está escrita lá em 2 Samuel. 2 Samuel 9, abri aqui para de fato confirmar a passagem onde estava escrito. E fala acerca do filho de Jonatas. Jonatas era amigo de Davi. E a Bíblia vem dizer que quando Davi estava guerreando ali, louvado seja Deus, contra Saul, porque Saul não entendia, não aceitava o chamado de Davi. A Bíblia diz que o filho de Saul, Jonatas, fez uma aliança com Davi. E eles ali entre si, eles fizeram a aliança de cuidar um do outro. Louvado seja Deus, e que se um morresse, um cuidaria da casa do outro. E a Bíblia vem dizer que então Jonatas morre e o filho de Jonatas, ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele tem as suas pernas quebradas quando há ali o massacre da guerra e Jonatas morre. A Bíblia vem dizer que Mefibosete, ele cai da carroça, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos relata que ele fica né? E naquele momento ali, ele vai parar em uma terra chamada Terra de Lodebar, onde era uma terra de esquecimento, uma terra de dor. Mas a Bíblia vem dizer que depois que Davi ele começa a reinar, Davi ele se lembra dessa promessa, ele manda buscar Mefibosete. E nós vamos perceber que houve-se ali também um tempo do silêncio de Deus na vida de Mefibosete, ou seja, o tempo do silêncio é o tempo onde ainda a promessa não se cumpriu, onde aquilo que você tanto almeja não aconteceu, mas haverá o tempo do cumprimento, louvado seja Deus da promessa, haverá o tempo onde Deus irá falar, onde esse silêncio será quebrado. E por que a importância de nós entendermos que durante esse tempo nós devemos permanecer firmes no Senhor Jesus? Porque vai chegar, louvado seja Deus, um novo capítulo. Vai chegar um novo escrito de Deus. Houve-se o tempo que Deus escreveu, houve-se o tempo que Deus ficou ali, louvado seja Deus, calado, sim. Mas houve-se também um tempo onde a página passou e tudo começou a ser escrito de novo. E o que Deus tem dizer para você é que o silêncio, aleluia, tem dia, hora, louvado seja Deus, e data para terminar. Deus é o Deus que ele fala. E quando ele decide falar, quando ele decide quebrar o silêncio na minha vida e na sua vida, coisas extraordinárias acontecem, como aqui na palavra do Senhor Jesus. Você vai ver essa página em branco, mas logo em seguida você vai começar a ver o ministério lindo, aleluia, de Jesus aqui na terra. O que Deus está dizendo é que depois de todo esse branco, é que depois de todo esse tempo sem resposta, é que depois de todo esse tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde você olhava e você dizia, mas cadê a resposta? Cadê a solução? Deus está calado, Deus não tem falado, Deus não tem me respondido. Deus vem dizer que há um tempo de resposta e há um tempo onde ele quebra o silêncio. E eu glorifico a Deus por esta palavra, porque assim como aconteceu aqui, está escrito, louvado seja Deus, e você também pode pesquisar acerca disso. Eu creio que também acontecerá na minha e na sua vida. E aqui eu quero profetizar o tempo, louvado seja Deus, onde Deus vai começar a responder coisas que você tem colocado diante do seu altar, que parece até estar esquecida, que quem sabe até você orou e você nem se lembra mais, devido ao tempo que tem. Deus está dizendo que ele é o Deus que quebra silêncio, assim como ele quebrou na vida de Mefibosete, assim como ele quebrou na vida de José. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Houve-se o tempo da espera, mas o silêncio foi quebrado. Houve-se o tempo ali
onde parecia que não tinha resposta, mas a resposta foi dada. E o que Deus veio dizer para mim e para você é que Ele também tem uma resposta para o meu e para o teu coração por todo esse tempo que eu e você esperamos, por todo esse tempo que eu e você confiamos. E a resposta de Deus para mim e para a sua vida vai ser sempre o extraordinário. Medite nesta palavra, tome posse. Louvado seja Deus, foi algo que Deus ministrou no meu coração. Se você pegar a Bíblia, vou repetir, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, você vai ver uma página em branco. Ela é referente aos 400 anos onde Deus ficou calado. E muitas das vezes Deus ele se cala em uma situação na minha e na sua vida. Mas isso não quer dizer que Deus ele vai ficar calado o tempo todo. Isso não quer dizer que não vai ter resposta. Isso quer dizer que é apenas um tempo. E o Kairos de Deus, ele chega na minha e na sua vida. Eu quero glorificar a Deus por esta palavra, declarando que em tudo Ele pode, Ele reina, Ele vive. Vamos declarar o que a gente está acostumado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele reina e vive, porque Ele vive e reina sim, porque Ele reina e vive, porque Ele vive e reina. Eu quero orar com você por esta palavra e declarar ela sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelas tuas infinitas misericórdias, pela tua bondade, pelo teu perdão e fidelidade. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem ido adiante de nós. E nós entendemos que quando o Senhor fica em silêncio, não é, meu Deus, o silêncio absoluto, mas é um silêncio, meu Pai, com um tempo determinado. Por isso nós queremos clamar, Deus, que a resposta venha no tempo do Senhor. No tempo oportuno, Jesus nasceu e aquele silêncio foi quebrado. Oh, meu Deus, aleluia, nós cremos, meu Pai, que todo o tempo, meu Pai, de silêncio, louvado seja Deus, em relação a uma determinada petição, em relação a uma determinada causa, onde nós estamos orando, onde nós estamos colocando diante do Senhor, onde muitas das vezes nós achávamos que seria naquele momento e não foi, e o Senhor tem um momento melhor, o Senhor tem um momento oportuno para nos entregar. Nós queremos te agradecer porque o teu tempo, o teu Kairos, meu Deus, aleluia, é melhor do que o nosso Cronos, e quando o Senhor, meu Deus, aleluia, decide quebrar o silêncio, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, estrondosas, milagres, coisas sobrenaturais, surreais começam a acontecer. E meu Pai, esse tempo que eu quero profetizar na vida daquele que ouve esta palavra, na vida daquele que crê, meu Deus, aleluia, que o Senhor usa, meu Pai, aleluia, na terra. Eu quero, meu Deus, aleluia, profetizar tempo de resposta. Eu quero profetizar, meu Deus, aleluia, tempo, meu Pai, aleluia, onde haverá, meu Pai, um novo escrito, um novo capítulo, uma nova história. Meu Deus, a palavra vem dizer que houve-se ali cerca de 400 anos onde o Senhor ficou em silêncio, mas houve também a vinda de Jesus, onde o silêncio foi quebrado, e a palavra vem dizer que até aqueles que estavam nas trevas viram a luz. E nós cremos, meu Deus, aleluia. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor responde. E ainda, meu Deus, aleluia, que tenha passado um tempo. E ainda que para nós não tenhamos entendido esse tempo do silêncio. Ainda que para nós não tenhamos compreendido que era um tempo, meu Deus, aleluia, de nós sermos provados depois de todo o ensino. Nós cremos que haverá, meu Pai, aleluia, a novidade do céu sobre a nossa casa e sobre a nossa vida, e assim nós profetizamos, pois está escrito também lá no livro de Apocalipse que aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e escreve isto porque essas palavras são dignas e verdadeiras, e nós cremos na novidade do Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Tome posse dessa palavra e declare aí onde você está que todo silêncio em alguma determinada área, em alguma determinada situação, naquela resposta que você tanto pede, Deus é o Deus que já está trabalhando para te surpreender. Deus te abençoe poderosamente. Que você siga confiante, crendo na palavra, crendo nas promessas do Senhor, crendo na aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele pode, Ele vive, Ele reina e Ele faz. E aqui eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer pela sua vida e declarar que Ele vive, Ele reina em mim e em ti. Tome posse, medite na palavra do Senhor Jesus e tenha certeza que Deus é um Deus do extraordinário. Que nós venhamos a falar com Ele, porque Ele sempre, aleluia, vai ter uma resposta. Ainda que não seja a resposta que eu e você esperamos, Deus, Ele sempre fala. Existe o tempo do silêncio? Sim. Mas não é aquele silêncio onde Deus não fala nada. Muitas das vezes é um silêncio em uma determinada situação, em uma determinada, louvado seja Deus, luta. Mas isso não quer dizer
que Deus ele não está presente no barco. A Bíblia vem dizer, se você pegar, Deus ele me trouxe aqui a lembrança, quando os discípulos ali estavam enfrentando uma tempestade e Jesus estava na polpa do barco. Jesus estava ali, mas havia um silêncio. Mas a Bíblia vem dizer que então Jesus, ele desperta, Jesus levanta e Jesus ele diz, aquieta-te, mar. O tempo do silêncio ali foi quebrado. Então, muitas das vezes haverá esse tempo de silêncio, mas não é um tempo que vai durar para sempre. Não é duradouro, é apenas um tempo. Tome posse dessa palavra e declare que o tempo de Deus é chegado na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Fique na paz. Deus te guarde, te proteja, te ilumine, te esconda às sombras das suas asas. Amém?